Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quarta, dia de Palmeiras estreando na Copa Libertadores da América contra a equipe do Júnior Barranquilla, às 21h30 lá na Colômbia. Estou trazendo um corte com todas as informações do Verdão, provável escalação para essa estreia. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários de quanto vai ser o resultado da partida, e vamos com o vídeo. Érica, no futebol brasileiro, seja um português que chegou aqui outro dia, em 2020. O Abel vai para a 7ª Libertadores seguida, mas para futebol, 2020 não é outro dia não, é outro milênio. Pô, cara, mas se a gente for para pensar nisso, caraca. O mais importante do que a 7ª é o que ele fez, né? O caminho, né? Campeão, semi, 2024, oitavas. Porque deu azar no sorteio que pegou o Botafogo. Que foi campeão. Exato, que foi o campeão, aliás, um duelo equilibradíssimo. E vice. Tá ruim não, hein? Não. São 3 finais, 2 semis, pô. Tá ruim não, hein? Longe disso, hein? Tá ruim não, hein? Eu fui participar segunda-feira do Panela e o torcedor apaixonado pelo Palmeiras ainda falou que o Abel tá devendo. Eu consegui Impressionante, entender. né? Eu não consigo entender, olha os números desse cara. O quê? Desempenho? Cara, tudo. Diz que sempre tá devendo, é impressionante. Sempre tá devendo que o Palmeiras tem que jogar bonito. Tá difícil agradar, né? Não é possível, cara. Pra mim, esse cara tá fazendo algo absurdo, Zé. Cara, nem o Santos do Pelé, nem o São Paulo do Tele, que chegou a 3 finais seguidas, ganhando 2, conseguiram jogar 7 Libertadores consecutivas. É o caso do Flamengo e do Palmeiras hoje, cara. Eles vão jogar Libertadores todo ano. Tá bom. Todo Com essa ano. quantidade de vagas? Todo ano eles vão jogar. Nunca. Todo ano. Só que, assim, mais do que né? jogar é você ter resultado, como o Abel teve, né? Impressionante esse cartel aí, é impressionante. Impressionante. E o Palmeiras, como disse o Eric, não garante, né? Mas ele tem um histórico de fase de grupos muito bom, né? O Palmeiras costuma largar muito bem na fase de grupos. Mas antes a gente traz informações direto da Colômbia, da equipe do Abel que estreia hoje, direto com o Zé Renato Ambrosio. Tudo bem, Rizek, Luiz, Richarlison, Eric, chegou o dia da estreia do Palmeiras na Libertadores da América. Jogadores terminando o almoço no fim da tarde, por volta das 5h20, horário aqui de Cartagena, 7h20, horário de Brasília. Eles partem para o estádio Jaime Morón, estádio olímpico aqui de Cartagena. O Júnior Barranquilla manda o seu jogo aqui porque o estádio lá em Barranquilla passa por uma reforma milionária. Vai aumentar de capacidade, trocando gramado, cadeiras, mais de 200 milhões de reais de investimento para receber a final da Copa Sul-Americana. E o estádio aqui em Cartagena, a gente ontem foi lá conhecer e preparar os detalhes da nossa transmissão, também foi reformado para receber o Palmeiras e esse duelo da Libertadores. Trocaram o gramado, a iluminação, algumas cadeiras, para pouco mais de 17 mil torcedores, está bem bonitinho, bem ajeitado. Para um duelo que vai colocar ali elencos de proporções e possibilidades bem diferentes. O Júnior Barranquilla é o atual campeão colombiano, não vem de uma grande temporada agora em 2026, é o 5º colocado na tabela e tem alguns problemas no ataque, porque lida com jogadores ídolos aqui na Colômbia, mas muito veteranos. Gente que provavelmente quem nos assiste no Sport TV conhece, já viu falar, já acompanha jogando na Europa, ou na seleção da Colômbia ou até no Brasil. Carlos Bacca, Theo Gutiérrez, Luiz Muriel, o Yimi Chara, o Xará que jogou no Atlético Mineiro, por exemplo. Jogadores todos com mais de 35 anos, o Theo Gutiérrez tem 40. Então tem esse dilema ali da força e da energia no ataque. O atacante mais jovem, o Paiva, paraguaio, não faz gol desde novembro do ano passado. É um dilema que a imprensa colombiana trata por aqui. Do outro lado, o Palmeiras vem muito tranquilo, vem com força máxima, vem preparado e com uma mega estrutura, veio no voo fretado de Salvador para cá, fez um treino ontem e tem todos os jogadores liberados pelo departamento médico à disposição. Quem não está liberado é por conta de lesão ou de recuperação ou de cirurgia. Piquerez, Paulinho e Vitor Roque. O Vitor Roque e o Paulinho não devem jogar, estão aqui, treinaram, mas não devem ser relacionados para esse jogo, salvo alguma grande surpresa aí do Abel Ferreira, mas pelo que a gente apurou isso não deve acontecer. Já falamos ontem do Arthur Gabriel, de 20 anos, que vai receber a oportunidade de ser titular pela primeira vez na Libertadores, lateral, veio das categorias de base, uma peça importante. Mas eu vou destacar o John Arias, né? Aqui o Palmeiras é conhecido como Palmeiras do Arias. O cara é mesmo um ídolo local, tá muito bem na seleção. Jogando pelo Palmeiras tem 11 jogos, 3 gols, 1 assistência. É um cara super identificado, mora aqui em Cartagena, sua família mora por aqui. Então existe uma grande expectativa também de muitos torcedores do Palmeiras colombianos no estádio por conta do John Arias, e são essas as emoções que a gente vai registrar
ao longo da nossa programação e volta com mais informações. O Palmeiras enfrentou o Júnior Barranquilla 3 vezes em Libertadores da América, venceu as 3. Obviamente quer aproveitar esse retrospecto e arrancar forte mais uma vez na competição. Como os torcedores gostam de dizer, os palmeirenses, é a obsessão pelo tetracampeonato e é isso que o Palmeiras começa a buscar hoje à noite, Rizek. Obrigado, Zé Renato. E com uma escalação muito forte, né? Carlos Miguel, que tá pegando bem, tá jogando bem no gol do Palmeiras, pelo menos na minha opinião, né? Se a mesa discordar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que a sua opinião eu acho legal. Por favor. Vamos lá, agora invertemos. Sim. Valeu a troca o Everton por Carlos Miguel? Não vou ser cínico. Disse que eu não faria a vida inteira, não teria feito. Mas é inegável que ele tá jogando muito bem, o Carlos Miguel. Reassuma, como o Everton tá no Grêmio. Sim, né? Pegando pênalti, inclusive. Reassuma, por favor, desculpe. Não, eu não teria feito, porque acho que era precoce deixar o Everton embora. Um goleiro histórico que ainda estava agarrando muito. Mas o Everton quis, porque achou que não teria um contrato longo no Palmeiras, que estava chegando ao fim, foi buscar novos ares, está fazendo a diferença no Grêmio. E o Carlos Miguel tá jogando bem esse ano, cara. Tá seguro, tá jogando muito bem. Eu não teria feito, mas está jogando bem. Naquele momento da troca, o Carlos Miguel chegou com o Everton ainda titular, né? E o Everton tem uma lesão muito séria na temporada passada. E o Carlos Miguel deu a segurança ao Abel de que ele poderia continuar. Tanto que ele joga a final da Libertadores, o Carlos Miguel. E a partir daí, o Palmeiras sabe lidar muito bem com essas trocas, né? Talvez seja o clube que melhor consiga gerenciar esse tipo de... O Palmeiras não queria que o Everton saísse. O Everton que falou assim, aqui minha vida tá acabando, já chegou um outro, mas a ideia... vou procurar novos ares. Não fosse essa lesão, a sensação que eu tenho é que essa transição seria mais lenta. Seria. Provavelmente pro ano que Como vem. foi a do Everton pro Praz também. Exato. O Everton chegou e foi esperando o momento dele com o Jailton e com o Praz. Então... Jailton mesmo? Jailton. Então, o Carlos Miguel, ele veio para ser o substituto do Everton, talvez não de imediato, mas aí a lesão acabou antecipando um pouco. E o Palmeiras sabe fazer bem essas transições. Todas elas, desde que o Abel chegou com a Leila, ainda antes com o Gagliotti, essas transições de idolatria, de você abrir mão, de você saber a hora certa, de cortar o cordão. Enfim, o Palmeiras talvez tenha sido o clube que melhor fez isso nos últimos tempos aqui no Brasil. Eu acho que no primeiro momento teve uma estranheza no time, porque o Everton é muito bom de saída de jogo com o pé, né? Tinha até umas jogadas ensaiadas, né? Exato. Bola longa, né? O Carlos Miguel não. Então, no primeiro momento houve uma estranheza, assim. Hoje eu acho que o time já se acostumou bem com o Carlos Miguel. Ele tá agarrando bem. É, questão de tempo também, né? Sim. Mas eu falava da escalação. Um time muito forte. Muito forte. Carlos Miguel, o Giai, que é outro que está em grande fase, não terminou bem ano passado. Tá jogando super bem esse ano, o Giai. O Gustavo Gomes e o Murilo, que voltaram a ser uma dupla de zaga fortíssima. O Murilo tá jogando bem pra caramba esse ano de novo. E na lateral esquerda, o Arthur. Aí tem o Andrés, outro jogador que está em ótima fase, junto com o Marlon, que se encaixou perfeitamente no time. O trio ali, Arias, Maurício e o Alan, e o Flaco Lopes, né? Com o Vitor Roque de novo fora do time. Ele tá fora por dores no tornozelo esquerdo. Você vê como o Palmeiras faz essas mudanças no elenco de uma forma mais suave, com grandes nomes da história do clube, né? Você nem lembra que o Rafael Veiga, ano passado, foi o cara da semifinal naquele jogo épico contra a LDU. E que classificou o Palmeiras para a final. Ele entrou, fez 2 gols e ajudou o Palmeiras a se classificar para a final. E aos poucos o Abel foi sentindo que o espaço para ele já era menor e que tinha outros jogadores mais jovens pedindo passagem e que a maneira de jogar do Palmeiras talvez fosse melhor sem ele. E o Palmeiras encontrou um jeito do Rafael Veiga sair sem ser um jeito ruim. Ele foi para um grande clube no México, para o América do México, fez uma transição suave. Hoje está jogando o Maurício, trouxe o Arias, o Alan virou esse jogador que virou já no Palmeiras. Então, esse tipo de comportamento no Palmeiras é que eu elogio, sabe? Eu acho que assim, a melhor forma hoje de gerenciar futebol no Brasil é a do Palmeiras. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. Mas o formato que o Palmeiras encontrou para tocar o seu departamento de futebol, eu acho que hoje está longe do segundo colocado. Você vai buscar o Maurício à espera, você dá um tempo de adaptação.
Aí ele começa a ganhar espaço, aí você percebe o Veiga tem uma Flaco, característica gente. diferente. Eu ia chegar no Flaco. O Alan pede passagem. O Flaco, o Palmeiras não só investiu tempo, como na fisiologia. O Flaco ficou menos flaco, ele ficou mais forte, ele ganha peso, ele ganha 5, 6 quilos de massa muscular. Ele se torna um outro jogador. E era uma promessa. Eventualmente, os clubes, de fato, nessa gestão, não tem paciência, né? Você busca o Flaco jogava no Lanús. Lanús é um... Tá bom. O Lanús é um time médio ali na Argentina. Vem para um gigante. Então você já estava cobrando o Castilho titular no Fluminense. Sim. Coisa que o Flaco não foi titular no Palmeiras de cara. É essa paciência que a gente precisa entender também, que os clubes às vezes vão... Ok, você venceu. Batata não, mas frita. é de verdade. Assim, por quê? Mas porque o Palmeiras consegue ter, talvez por ter um elenco mais rico, ele consiga esperar mais. Cara, o Paulinho é jogador do Palmeiras, a gente esquece disso. Ele já vai voltar. O Felipe Anderson veio a peso de ouro, ele não é titular no Palmeiras. Então, foi uma contratação que não deu certo, essa daí. Mas nem todas gera crise. Claro, eu não disse que o Felipe Anderson não deu certo, ele não foi o esperado. Não deu. Eu acho que ele é um jogador de composição interessante. Perfeito. Hoje. É que assim, ele veio para ser um baita protagonista. Sim. Era um jogador que tinha mercado na Europa. Paulinho também. Como o Paulinho, que não foi por questões físicas. Aliás, quando jogou, arrebentou o Paulinho. Exato, fez um gol importantíssimo na Copa do Mundo de clubes. O problema é que ele não conseguiu jogar. E um sacrifício tremendo, né? Quando jogou, arrebentou. O Felipe Anderson, eu esperava que ele fosse virar um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Ele veio em grande fase da Itália, né? Sim. Mas ele não vingou. Tinha mercado. Futebol não é ciência, acontece. Ele não aconteceu como um protagonista no Palmeiras. Virou jogador de compor elenco. Sim, e o que talvez fale também, só me ocorreu agora, tá? Fale um pouco sobre o momento do futebol italiano, né? Porque o Felipe Anderson era um protagonista. Não, o Felipe Anderson, o futebol italiano está numa fase tão meia boca. Ah, mas ele podia mais, assim. Não, eu concordo. Ele tem condição para mais. Ele chegou com status maior, ele podia mais. Até aí eu concordo. A gente está esquecendo de um jogador que ano passado fez muita falta no final da temporada, que foi o Lucas Evangelista. Sim. E esse ano ele não é titular, porque realmente o Abel reencontrou uma outra dupla com o Marlon. Fez questão de contratar o Marlon, né? Veio porque lembra na época que quem jogava era o Evangelista, o André jogava de lado. Que foi o melhor momento quando o Palmeiras engatou aquelas goleadas. Isso, e tudo. Né? Aí ele teve a contusão, o Palmeiras teve dificuldade com o Emiliano, com os caras de meio ali. Teve que colocar o Bruno Fux. Exatamente. E com a volta do Vitor Roque, quem espirra desse time? Maurício? Olha, boa pergunta, hein? Maurício. O Paraguai e o Maurício. Olha que pergunta. Bota de novo a escalação. Porque hoje o Vitor Roque tá fora do time. E aí o Arias... voltando. O Arias não jogou na dele, É porque o Arias... o Flaco recua. Não, a dupla já era. A área já era Vitor Roque Flaco. Lembra quando a gente começou essa discussão, entre aspas, né? Que a gente começou a falar sobre quem seria esse quarteto ofensivo? Tava espirrando pro Alan. Então eu vou complicar ainda mais. E quando voltarem Vitor Roque, é uma questão mais simples, e Paulinho? O Paulinho, eu acho que... o Paulinho é que vai esperar. O Alan vai ser vendido. Exatamente, bate comigo. O Alan vai ser vendido. O Palmeiras vai vender o Alan. Então, mas assim, o Palmeiras não precisa vender o Alan, em tese, né? É um clube hoje estruturado, pode segurar um pouco a pancada. O Palmeiras só vende pela multa. Exato. O Palmeiras, eu sei que... Quando chega lá 60 milhões de euros, o Palmeiras hoje tem alguma coisa que precisa vender jogadores na previsão do seu orçamento. Todo mundo precisa. Mas eu acho que assim, como é um clube estruturado, pode fazer um sacrifício de aguentar a pancada até o fim do ano. E só vender pela multa. Exato. Tem uma hora que chega a 60 milhões de euros. Aí não tem sentido, aí você tem que vender mesmo. Chega a 60 milhões de euros pelo Estevão, você vende. Pelo Hendrick, você vende. E a vantagem é uma vantagem muito grande para Flamengo e Palmeiras a respeito nessa situação de serem os clubes bem estruturados, os clubes bilionários do futebol brasileiro, é que você pode esperar para fazer uma boa venda, né? Exato, é o Palmeiras. Você vende quando... agora ficou... É o Palmeiras. É irresistível a proposta. Aí você vende. 70... De euros? 70 milhões de euros, 630 milhões de reais. Segundo o oráculo aqui na busca que eu dei. Eu acho... talvez ninguém pague 70, mas chega a 50. 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. Talvez chega a 40. A multa está na casa dos 100 milhões de euros, segundo o oráculo. Ele tem contrato até 2029. E o Palmeiras tem vendido por valores, se não da multa, muito próximos. O Palmeiras tem vendido também, muito bem. Né? Vendeu o Vitor Reis, o zagueiro, por um valor muito alto. O Palmeiras revela, usa, os caras conquistam e depois ele vende. Ao contrário de clubes como Fluminense, Corinthians principalmente, que está desesperado, precisa vender pela primeira proposta que aparece, o Palmeiras se dá o luxo quando você de pode segurar, revelar, colocar, o cara conquista
se valoriza e você vende pelo valor máximo que E quando você consegue. pode segurar o tempo necessário, você tem um ganho esportivo muito grande. O Fluminense fez isso com o André. O Fluminense vendeu o André, teve uma proposta, se não me engano, do Liverpool, melhor. Mas o Fluminense fez uma opção, não, André, fica aqui, ganhou a Libertadores. Ganhou a Libertadores. Não, e você tem um ganho financeiro. Você espera e vende depois quando o cara se é uma valoriza. questão de conta, porque vamos ver do ponto de vista da premiação que você ganhou na Libertadores. Aí você compensou isso. Agora, será que o Alan vai sair pelos valores do Hendrick e do Estevão? Você acha que ele vai conseguir? Eu acho que pode ser compatível, uns 40. Os próximos meses vão... É uma característica diferente, né, gente? A gente está falando de um jogador que, na minha opinião, é claro, ele é muito mais funcional do que craque. Pra caramba, né? Do que exuberante, né? Exatamente. Nós estamos falando de um Hendrick e do Estevão. A gente está falando de 2 jogadores que podem ir à Copa. Exatamente. Né? O Estevão e o Hendrick. O Estevão vai. O Estevão vai. Vocês que estiveram... vai ser titular. Vocês que viram in loco. Sim. Vocês acham que o Hendrick causou impacto nos minutos que jogou contra a Croácia para garantir a convocação? Eu acho que ele causou um impacto superior até o do que o Ancelotti estava esperando. Porque foram os únicos minutos que ele jogou na era Ancelotti. O Eric falou muito bem, pela entrevista do dia anterior, dava toda a sensação de que o Hendrick era para a próxima, mas o Hendrick entra com força, com vontade, com personalidade. Eu acho que ele causou uma ótima impressão. Se ele está garantido, acho que não está ainda. Mas, mesmo porque as atuações do fogo pelas ventas. As atuações do Lyon não estão legais, ele está sendo criticado na França. Mas esse jogo, será que não é um jogo que leva um cara para a Copa como reserva? Não, e o Ancelotti já o conhece, né? E tem uma coisa diferente para mim, né? Ele é totalmente diferente de qualquer outro atacante que tenha como opção naquele momento. Você levaria ele? Eu levaria. Eu também. Eu não consigo entender a cabeça do Ancelotti ainda. Não, de verdade, não estou falando isso no mau sentido, não é nenhuma crítica, não. Eu ainda não consegui, assim, a gente prestou atenção atentamente na entrevista dele e tal, e ele fala que ele saiu com mais dúvidas do que ele tinha entrado nessa data FIFA. Eu achei bom, tá, ele ter dúvidas. Eu também acho bom isso também. Desconfia das certezas. Não, e mesmo porque bom ter dúvida. Eu acho o Hendrick um jogador muito diferente também, eu concordo com o Rick, assim... Claro, o Ancelotti tem os planos dele, as diretrizes dele, mas eu não consigo abrir mão do Hendrick hoje. Assim. Eu também não abriria mão. Presta atenção, Eric. Vamos... Um jogador com a força exatamente. E vamos com a possibilidade de jogar de 9 pelo lado. Colocar em campo um jogo ruim, difícil, truncado. Com 30 do segundo tempo, você tem um Hendrick no banco, um menino de 20 anos, com força, com vitalidade, com fome de bola, querendo mostrar para o Ancelotti que ele poderia ter jogado no Real Madrid naquela época, o Ancelotti não deu a oportunidade. Tem jeito. Cara, eu sou muito fã do João Pedro, tá? Eu acho ele um jogador assim muito acima da curva. Mas ele ainda não deu uma resposta na seleção que a gente possa falar assim, tá garantido na Copa. 8 jogos, nenhum gol. A gente acha que ele tá garantido mas ele porque pelo que ele joga no Chelsea, né? A gente acha que ele vai à Copa pelo que ele tem jogado no Chelsea e tem jogado muito bem. Agora, na seleção ele não conseguiu ainda desempenhar, coisa que o Hendrick conseguiu todas as vezes. 8 jogos, nenhum gol. Luiz Henrique conseguiu. E o Hendrick saindo do banco contra a Inglaterra, gol. Saindo do banco contra a Espanha, gol. Saindo do banco contra a Croácia, um toque que originou um gol e um pênalti sofrido. Você sabe que, na minha opinião... Para um jogador que não será titular na Copa, olha o que ele mostra que é capaz de fazer saindo do banco contra seleções fortes, Inglaterra, Espanha e Croácia. E você podendo levar 26. Com 26, eu acho que não tem muita dúvida. Pedro não é titular. Eu levaria. Oi? Assim, eu não sei. Eu acho que o Ancelotti confia muito no João Pedro, tá? Mas confia muito pelo que ele desempenha no Chelsea. Porque na seleção, em todos os jogos que ele teve a oportunidade dele ser titular, a coisa não aconteceu com ele. Qual é o seu quarteto? Aquele jogo contra o Chile no Maracanã, por exemplo, que era em tese um jogo... Gente, 8 jogos, nenhum gol. Não é um cartaz bom pro João Pedro. Meu quarteto titular é Estevão, Rafinha, Vinícius e Matheus. O dele e o do Ancelotti, vai ser esse. Estevão, né? Estevão, você falou, né? Estevão, Rafinha, Vinícius e Matheus. O Martinelli opção ao Vini, Luiz Henrique opção para entrar. Não, até o Vini para a esquerda, se precisar colocar um atacante. Luiz Henrique em qualquer um dos dois lados. O Luiz Henrique aqui, ó. O azar porque tá do lado do Estevão. Aí eu acho. Se ele joga do lado esquerdo... Aí eu acho que é Ele pode pôr o Estevão por dentro também, eventualmente. Não sei. Aí eu acho que é Hendrick. Eu acho, né? Tô achando. Acho que é Hendrick. Eu tô que nem o Eric, eu não consigo. E eu também não consigo ainda. Tô na dúvida se o Igor Thiago vai despertar dúvida pra ele. Acho que o Igor Thiago vai por uma questão física. Acho que o Danilo do Botafogo... presença de área. Acho que o Danilo do Botafogo deu uma caminhada fortemente. Eu acho que o Danilo do Botafogo só pensando nos atacantes. Não, acho que... Só pensando nos atacantes. Não, mas porque eu digo o seguinte, eu acho que é o seguinte, porque essa vaga no meio, ela pode impactar no número de atacantes. Talvez ele queira levar mais um cara no meio e tirar um cara da frente. 6 no meio e aí 8. Porque ele tem levado 9 defensores, 5 meias,
9 atacantes. Porque eu acho que o Danilo colocou uma dúvida na cabeça dele. E aí impactaria na vaga do Paquetá, inclusive. Mas levaria que é um jogador mais diferente do meio. Eu levaria uma mais de meia, porque se ele quiser trocar o esquema durante a Copa, preencher assim, mais o meio, jogar com 3 volantes. Não, porque assim, os 5. Fabinho, Casimiro, Andrei, Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá. Seriam 6 meias. Eu sei que o Andrei... Eu acho que o Paquetá ainda não está descartado. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão, na estreia da Copa Libertadores da América, nesta quarta, contra a equipe do Júnior Barranquilla, lá na Colômbia, às 21h30, com transmissão da ESPN. O grupo do Palmeiras é formado pelo Júnior, pelo Cerro Porteño e também pelo Sporting Cristal. Estou trazendo aqui agora um recorte de como está a situação do time do Júnior Barranquilla lá no Campeonato Colombiano. Como podemos ver, a equipe é a 5ª colocada da competição, em 15 jogos somou 25 pontos, fez 21 gols e sofreu 20 gols durante esse período da competição do colombiano. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Júnior Barranquilla lá no colombiano. São 3 vitórias e 2 derrotas. O último jogo que eles fizeram foi na sexta-feira, jogando na sua casa contra a equipe do Desportivo Cali, onde perderam dentro de casa pelo placar de 2-1. Enfim, a equipe do Júnior Barranquilla tem uma vantagem de ter 2 dias a mais de descanso em relação ao Palmeiras. Além disso, o Palmeiras tem essa viagem de 6 horas, mais ou menos, dali de Salvador, até chegar na cidade onde vai ser a partida. Enfim, vamos ver como o Abel vai preparar esse time. Jogo importante para começar com o pé direito ali nessa fase de grupos da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Avante palestra!